Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal do Ciência e Brisa. E no vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês algumas novidades e algumas reflexões também, né? No campo das novidades, assim, eu decidi fazer um experimento assim com esse canal de abrir ele para a possibilidade de que alguns membros se inscrevam pagando assinaturas mensais para poder contribuir com o canal. Na verdade, essa é uma ideia antiga que eu venho trabalhando em mim, porque eu tenho uma resistência muito grande a essa coisa de cobrar das pessoas por alguma coisa assim, mas pensando racionalmente no ponto de vista assim de trazer recursos para poder reinvestir no canal e ao mesmo tempo assim ter essa possibilidade de usar esse YouTube como uma plataforma para uma experiência, para ver se isso daria certo, se faria sentido, talvez levando também conteúdo exclusivo, algumas coisas mais específicas para esses membros, até mesmo para poder estreitar os laços, né, entre a gente e poder ter essa possibilidade de um certo conhecimento de quem é essa comunidade. Certamente tem membros aqui ou pessoas que estão há muito tempo já inscritas e que acompanham várias aulas e vários vídeos, fizeram vários cursos no Ciência e Brisa, e assim, eu vejo porque tem comentários que chegam o tempo inteiro, mas eu gostaria muito também de conhecer essas pessoas e ter um espaço também para poder bater um papo com vocês. Então a ideia é de fazer um círculo mais fechado assim de pessoas desse núcleo mais fiel do Ciência e Brisa que vão contribuir com o canal, com uma assinatura que na verdade é muito baixa, assim, eu acho que é R$8 que eu coloquei, assim, um modelo único, né, em que as pessoas pagando esse valor mensalmente estariam contribuindo, por exemplo, para eu comprar um microfone melhor, porque esse microfone aqui ele é de baixa qualidade, muitas pessoas reclamam inclusive da qualidade do som, então eu queria comprar uma interface de som melhor, um microfone melhor, investir em coisa para o canal ficar mais legal, com mais qualidade para vocês, e achei que seria uma ideia interessante, tá? Então se você acha que seria legal contribuir com esse Brisa, tem essa possibilidade, a gente formando um grupo privado de membros contribuintes, a gente vai junto assim, por meio de alguns benefícios exclusivos, enquetes exclusivas e canais de troca um pouco mais exclusivos assim, de repente criando assim eventos semanais ou mensais ou quinzenais de encontros e lives e chats ao vivo entre a gente, para a gente poder bater papo também, se conhecer, falar sobre alguns assuntos, né, tirar de repente dúvida de alguma coisa, né, de algum conteúdo que não ficou claro para vocês. Tem muitos alunos também assim que às vezes gostam de trocar uma ideia sobre um pouco nessa linha de mentoria, né? Como é que eu estudo, como é que eu me organizo para poder aprender as coisas, como é que você fazia na sua época. Então acho que ter um espaço assim aluno-professor assim nesse contexto mais exclusivo assim para um grupo menor de pessoas que estaria ali contribuindo com o canal, acho que é uma coisa que poderia ser interessante, né? Eu não sei, cara, eu sinto que essa coisa do YouTube e desse modelo de usar uma plataforma que definitivamente não é acadêmica, mas para um conteúdo que é essencialmente acadêmico, né? Ou seja, tentar pegar esse público que existe, porque eu existo, porque eu estou na academia e vejo alunos que existem, que estão por aí, e tentar usar um ambiente que é bem geral para a gente poder criar aqui um nosso senso de comunidade de uma maneira em que pessoas sejam beneficiadas, né? Eu acho que é uma grande ideia, na verdade, assim. Eu vejo muito o Ciência e Brisa como um grande experimento. Eu não sei muito bem aonde eu quero chegar, para falar a verdade, com o Ciência e Brisa. Eu sei mais ou menos assim por que eu gravo aulas, né? Eu sei por que eu tô aqui falando isso aqui agora, mas aonde eu quero chegar com isso eu realmente não sei muito, sabe? Eu uso muito esse espaço assim como um espaço de uma possibilidade de um experimento social, antropológico, assim, e como um projeto interessante, assim, tem um senso de curiosidade, né, meu mesmo, assim, aonde isso aqui vai chegar, né? O que eu vejo, assim, é que já chegou em vários lugares, assim, muitas pessoas, né, me agradecem e eu vejo isso, assim, presencialmente nos lugares que eu vou, assim, sabe? Que tem uma galera que conhece o Ciência e Brisa e que vê as aulas e que se beneficia do canal, então isso me deixa muito feliz, né? Então já chegamos em algum lugar, mas podemos também chegar mais longe, então acho que essa ideia assim também do clube de assinaturas do Ciência e Brisa seria uma coisa que poderia beneficiar muito o canal, inclusive assim também esse patrocínio dos membros também poderia ser usado não só para compra de equipamentos também, mas para fazer divulgações mais eficientes assim, para que mais pessoas também possam
ter a oportunidade de acessar aqui esses conteúdos, né? Eu nunca fiz um anúncio pago, por exemplo, do Sensibrisa, é um canal que, na verdade, eu basicamente eu vou gravando os vídeos, colocando aqui, tento fazer bem feito, assim, tem uma preocupação estética, com uma artezinha visual do canal, tal, que minha irmã fez pra mim, me ajudou. Mas assim, eu nunca investi em anúncio pago, assim, eu divulgo as ideias do canal no meu Instagram pessoal, assim, que eu sei que tem uns alunos lá que me seguem, assim. Então é muito na história mesmo, a parte de divulgação, porque, sei lá, cara, eu também sinto que tem um lance, assim, eu vejo às vezes pessoas com tantos seguidores e pessoas pelas quais eu não tenho nenhum tipo, zero de admiração, o mesmo respeito, assim, que essa coisa assim, né, de você manipular algoritmos enviesados para poder ter mais seguidor, eu acho isso uma estupidez, uma loucura, uma neurose, assim. Mas eu entendo, na verdade, assim, porque é uma moeda de troca do capitalismo, né? Assim, você consegue ter acessos a certos lugares do mundo, ter certos privilégios aí, inclusive acesso à experiência, assim, se você tem mais seguidor, né, aparentemente. Então, a gente vive numa sociedade muito adoecida e eu fico, às vezes, muito, assim, nessa resistência de, às vezes, estar usando algum tipo de ferramenta que eu identifico ser utilizada para o adoecimento assim do espírito coletivo, da sociedade, como é o caso dos algoritmos, né? Mas eles existem. Então a gente também poderia usar esses algoritmos assim, no sentido de tentar balancear um pouco mais as coisas. Se eu acredito na ideia, por exemplo, do Ciência e Brisa, se eu acredito, né, que mais pessoas poderiam conhecer esse canal, que não estão conhecendo porque não estão tendo acesso, não sabem que existe, né? E algoritmos são caminhos possíveis para você poder levar essa informação às pessoas, então seria talvez interessante usar algum tipo de recurso assim de financiamento externo do clube de assinaturas para poder pagar, né, por anúncio pago, tentar balancear um pouco mais as coisas assim e usar esses algoritmos assim a serviço de que mais pessoas conheçam o canal. Então essa é uma ideia geral que está vindo, eu estou aqui compartilhando com vocês, talvez eu fale mais sobre ela nos próximos vídeos, mas na verdade mesmo assim o vídeo de hoje não é para falar sobre isso aqui é o meu preâmbulo, geralmente muito longo, né, meus preâmbulos aqui no Ciência e Brisa. Teve uma vez uma aula inclusive que um aluno impaciente, o Geraldo, escreveu em letras maiúsculas assim, numa aula de termodinâmica, aula começa em 10 minutos e 55. Devia estar muito puto o Geraldo, porque eu estava lá viajando sobre aspectos filosóficos, históricos, políticos, etc. no começo da aula, e ele queria estar ali só para aprender aquele conteúdo, porque ele tinha prova e ele precisava, né, se virar, e eu tenho que estar aqui para me salvar. Inclusive, esses dias, um aluno meu, assim, veio falar comigo assim que eu falava muito devagar e que eu falava muitos detalhes de coisas assim, né, nas minhas aulas, e eu lembrei um pouco do Geraldo assim, né? E eu sinto que tem algumas pessoas que são mais apressadas que outras, né? Então sinto muito Geraldo, sinto muito pessoas que estão impacientes comigo. Na verdade esse canal assim, eu penso muito pouco em vocês, para te falar a verdade assim. Eu não gravo nenhum tipo de vídeo aqui pensando em resolver o seu problema, sendo você uma pessoa impaciente, um aluno que está aqui só porque tem que se salvar, porque tem uma prova amanhã. Inclusive, na verdade, quando eu venho gravar um vídeo desse, não é nesse tipo de galera que eu tô pensando, apesar de talvez ter uma galera muito grande aqui que vem só para resolver o próprio problema da prova, e eu entendo. Mas na verdade, assim, eu venho gravar conteúdo aqui no Sensibrisa pensando muito mais, cara, em estimular aqueles alunos que querem de fato aprender, que tem, sabe, aquela chama ardente no coração, aquele desejo puro e sincero de busca de conhecimento, ou mesmo tentar trazer, assim, por meio das aulas, um sentimento novo nessa pessoa, assim, nesse aluno que está aqui olhando, e de repente vem aquele brilho no olhar, porque ele entendeu uma parada. É muito mais pensando nessa galera que eu fiz o Ciência e Brisa do que no cara que tem que passar numa prova amanhã. Assim, na verdade, inclusive esse lance de prova, eu não sei, cara, eu me importo muito pouco se você vai bem na sua prova ou se você vai mal, isso não me interessa nem um pouco, assim, né? Assim, se você passou no ITA, se você passou, não me interessa nem um pouco, assim, isso pra mim não é nada, não me impressiona, não fico assim, né? Essa coisa do ego, assim, que capta muita gente, no sentido assim, né, acadêmico, institucional, isso já passei por essa fase, né? Mas enfim, cara, o que eu queria falar no vídeo de hoje mesmo, assim, é sobre ego. Então, até que a palavra chegou, assim, naturalmente, né, por meio desse grande preâmbulo, eu queria falar um pouco, assim, sobre
essa coisa do ego e do meio acadêmico no vídeo de hoje, porque esse é um assunto que tem vindo muito para mim, sabe? Eu tenho refletido muito sobre como a gente cria estruturas para poder viabilizar nossas empreitadas humanas aqui na Terra que se valem, na verdade, já de uma certa estrutura cognitiva que existe dentro de cada um de nós, que é essa coisa que a gente chama de ego, né? Esse senso de identidade, essa coisa autorreferencial, mas de um sujeito que tem que operar no mundo, de tal sorte que as instituições que nós criamos, elas vão sempre refletir, né, por meio de suas políticas, ações que vão, na verdade, fortalecer ainda mais essa estrutura do ego. Então, no exemplo, para não ficar uma coisa muito subjetiva, abstrata assim e de difícil compreensão, né? A gente que está num contexto acadêmico, a gente é doutrinado durante muito tempo a estar sempre tendo que se provar para o mundo. Então são provas, são avaliações frequentes, são muitos testes pelos quais você tem que passar para poder provar aquelas habilidades que você supostamente está ali para adquiri-las, né? Para o mundo. Então você vai para uma universidade, você tem provas, você tem aulas, matérias, conteúdos, tem que provar para o professor que você conseguiu entender esses conteúdos. Então tem uma prova, e eu entendo que tem uma prova, e eu aplico prova, eu não sou contra existir prova, mas fato é que são essas estruturas que a gente vai construindo para poder, na verdade, garantir, de alguma maneira, que alunos continuarão existindo e aprendendo, se formando, né, e as profissões continuarão também existindo e contribuindo a serviço da construção de uma sociedade com mais possibilidades, né, de manifestação daquilo que nós fazemos, mas que, em última instância, ela doutrina aqueles seres que passam por esses espaços a serem pessoas que acabam dando muito valor a ir muito bem numa prova e que sofrem muito quando não vão bem numa prova. E essa coisa de ir bem numa prova e ficar muito feliz e se achar uma pessoa importante e achar que tem valor, e de repente você vai mal numa prova e acha que você não vale nada e que você não tem, sabe, assim, essa capacidade, fica triste, sofre e a autoestima vai lá embaixo. Isso, na verdade, é só uma consequência do mecanismo básico de operação do ego. O ego, ele é essa estrutura autorreferencial, assim. Então, quando ele tem uma boa imagem de si, ele ganha um presente dele mesmo, assim. E quando ele tem uma má imagem de si, ele sofre a chibatada dele mesmo. Mas é uma estrutura que é absolutamente, assim, fadada a estar sempre lutando e, né, brigando entre essas duas polaridades, assim, de consciência, na verdade, né? E a gente cria estruturas que são muito egóicas. No contexto universitário, acadêmico, assim, a gente tem ali uma grande oportunidade de ter um espaço, ou de construir junto um espaço de busca de saber, de conhecimento, de estímulo intelectual, mental, de discussão, sabe? De potência, de vida, de existência, de capacidade revolucionária e transformadora do mundo e da sociedade gigantesca, porque em tese é o espaço das ideias, era para ser uma coisa ultra mega efervescente, assim. E no entanto, para essa estrutura humana operar, a gente vai construindo regras e sistemas que vão despotencializando a coisa. Porque não é esse espaço efervescente que eu acesso todo dia quando eu vou para a universidade. Eu vejo muitos alunos ali com transtorno de ansiedade generalizado e depressão, e desanimados e dormindo, e com sono, e com medo, e confuso, e com culpa, e com os piores sentimentos possíveis ali, mas ao mesmo tempo, cara, querendo chegar em algum lugar, né? Ao mesmo tempo, assim, também portadores, assim, de um espírito de juventude, assim, que é maravilhoso, e de uma inocência, assim, de um desejo também de querer transformar o mundo, que também coabita com esse espaço da culpa e do medo e da ansiedade. Então é uma coisa, assim, muito neurótica, eu sinto, assim, e na verdade muito consequente, né, das grandes limitações que nós temos, assim, como espécie mesmo, assim, essa dificuldade que a gente tem de construir estruturas que operem a serviço de uma causa. Quando eu comecei a dar aula, quando eu virei professor, quando eu decidi virar professor, foi muito assim movido
por um desejo, primeiro assim, de ser livre, de ter mais liberdade, porque eu sentia que era um espaço de liberdade e de fato, em algum nível, é sim, né? Quando eu comparo, por exemplo, a liberdade que eu tenho dentro do meio acadêmico, assim, de me organizar para poder criar condições para que eu possa ter estímulos a estar sempre pensando e buscando, estudando e aprendendo, eu sinto que existe uma liberdade muito maior, assim, estando dentro de uma universidade do que numa empresa, por exemplo, assim, né, que tem que bater cartão. Então, assim, essa liberdade que eu sempre quis, de fato, eu encontrei algo próximo disso na universidade, mas como nem tudo são flores, é, é uma liberdade, na verdade, que traz muita responsabilidade junto, o que é natural, assim, essa é uma característica da liberdade, ela traz responsabilidade e isso tudo bem, são as regras do jogo, assim que funciona a vida. Agora, uma questão é, além dessa liberdade, eu queria, né, ser professor universitário, porque eu queria estar sempre estudando e aprendendo e discutindo ciência e falando de ciência, né, e fazendo parte assim de um ambiente em que as pessoas ali também respirassem essa mesma energia. Nesse ponto, assim, aí eu sinto que estamos muito longe, assim, ou pelo menos eu estou muito longe desse ideal que no começo da minha carreira, né, eu pensava que seria sei lá, o futuro para mim, assim. Então existem muitas desilusões, decepções que você vai encontrando no caminho, assim, porque você simplesmente está vivendo dentro de uma estrutura, né, de instituição assim que não consegue, no fundo, servir com tanta eficiência assim a causa primária que justifica a sua própria existência. Né? A universidade pública, assim, qual que é a causa que justifica ela existir? É ela servir à educação. É educação, é ensinar as pessoas, é fazer pesquisa, então é produzir novos conhecimentos. Né? A gente fala que o tripé de uma universidade é ensino, pesquisa e extensão. Então é formar gente, é transmitir conhecimento, isso é ensino. Pesquisa é pegar esse conhecimento assim e expandir ele, avançar o estado da arte num certo assunto, é você expandir essas fronteiras do próprio conhecimento, que é uma missão assim muito nobre, assim, porque ela diz respeito à questão da humanidade, é uma missão humana, assim, isso é muito importante. Então, ensino, pesquisa e extensão. A extensão, ela vem muito nesse sentido de fazer uma ponte com a sociedade. Então, como é que a gente pode também servir à sociedade, né, usar esses saberes, esses conhecimentos que nós aqui dentro adquirimos a serviço da sociedade também. Então tem esse tripé, assim, ensino, pesquisa e extensão. E assim, as universidades públicas, elas fazem um pouco disso tudo aí, né? Com muito esforço, com muita dificuldade, assim, mas a gente gasta uma energia muito grande também ali dentro desse ambiente para atividades que não têm a ver com essa atividade fim, tentando organizar a coisa. E eu acho que é nisso que a gente meio que se perde, se afasta. Porque é muito comum você ver assim professores universitários que começam a sua trajetória muito empolgados e animados e tal, e de repente os caras estão frustrados, tão tristes, estão assim decepcionados assim, né? E porque ao longo do caminho encontraram assim um meio muito ineficiente para que essas atividades fins pudessem ser, né, executadas assim, né, com naturalidade. Assim. A gente tem vários lugares assim que definem regras para poder definir como as universidades vão operar. Né? Então tem, por exemplo, a CAPES. A CAPES faz um financiamento assim dos programas de pós-graduação. Então ela dá dinheiro para um programa de pós-graduação e, evidentemente, para esse programa pagar bolsa para aluno, enfim, para que ele possa operar, o que é fundamental. E para a CAPES poder dar esse dinheiro, ela tem que fazer uma avaliação dos programas de pós-graduação que existem no Brasil também, que é fundamental, porque ela quer saber para onde que ela está dando esse dinheiro. Se ela está investindo esse dinheiro, né, num programa que é sério, num programa que está ali comprometido com excelência, com qualidade. E assim, nada mais justo, né, do que a CAPES definir esses critérios. A questão é, então vamos definir quais são os critérios que fazem um programa ser bom. Aí que a coisa complica. Aí que a gente se perde, aí que a gente se emaranha, aí que a gente se desvirtua, porque a gente vai definir então critérios, então assim, vão ser comitês técnicos de pessoas,
né, que são pesquisadores, etc., que têm grande experiência. Tudo bem, nada mais justo, nada mais lógico, né? E essas pessoas então vão avaliar o que é bom, o que é ruim. E aí já começa a ter uma questão assim que a gente não sabe direito, assim, né? E a gente vai definindo critérios, porque a gente tem que apontar para algum lugar e todo mundo passa então a buscar esses mesmos critérios que foram definidos. Então a gente começa a normalizar, né, padronizar padrões de comportamento assim dentro de um ambiente que era para ser um ambiente de, né, de novas ideias, de coisas ousadas assim, a gente começa a definir regras e caixinhas e vai fechando e todo mundo então está buscando a mesma coisa. É paper, é paper, é paper, é periódico, tá, qualiscaps e tal, é isso que conta. Se eu não tiver isso, eu não sou nada. Se eu tiver isso, eu sou muito bom. E aí, cara, de repente você tem professores com doutorado, pessoas experientes, igualzinho os alunos de graduação ali. Se o cara vai mal numa prova, ele não vale nada. Se ele vai bem, ele é importante. Se o cara publicou um paper numa revista 1, ele é muito importante. Se não publicou, ele não vale nada. Então você continua ali alimentando essa mesma estrutura que é de ego, que é de punição e recompensa por coisas tão simples assim, que na verdade, e autorreferenciais, e a gente perde o senso do que é coletivo, né, do que está sendo construído, um senso de comunidade que se perde, assim, colegas de departamento que não são amigos, que não se conhecem direito, que não conversam direito, porque na verdade se percebem, se enxergam como competidores mesmo. Porque para você poder então estar num programa de pós-graduação, você tem que atender algumas regras, cara. Então você tem que orientar tantos alunos de mestrado e tantos de doutorado, e tem que publicar tantos artigos, e cada artigo vale um pontinho. E aí, cara, a gente, para poder pôr uma pressão nos nossos colegas, para poder realmente enxugar os programas e ficar com programas pequenininhos, mas só com caras muito produtivos, mesmo que às custas de um clima horrível de trabalho, de um ambiente péssimo, porque de repente, cara, um cara que era professor há muitos anos, ele foi retirado de um programa de pós-graduação porque não era um cara produtivo mais, segundo os novos critérios da CAPES. Então você expulsa um colega seu do seu próprio programa, um vizinho de sala, de repente, porque para não piorar os indicadores do programa. E aí então fica um clima horrível, as pessoas às vezes não se gostam, né? E assim, como é que num ambiente desse a gente pode ser feliz, a gente pode estar animado, a gente pode estar tranquilo, relaxado, né? Se é um ambiente de competição, se de repente eu, né, como bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq, vou ter que fazer pareceres assim para avaliar colegas meus, então vou ter que estar sempre entrando em currículo Lattes do outro. É muito comum, eu dei esse exemplo do CNPq, mas assim, tem várias atividades acadêmicas de várias origens assim, nas quais os professores são obrigados a julgar professores. Então você fica o tempo inteiro vendo currículo do seu colega, então você se compara o tempo inteiro para ter uma referência se você é um cara produtivo ou não, mas é difícil se comparar porque, por exemplo, você pega, sei lá, algumas áreas do conhecimento, é muito comum você ter, sei lá, um cara publicar 30, 40 artigos em periódico por ano, porque são artigos pequenos, de poucas páginas, tem de repente 10 autores por artigo, então é muito comum algumas áreas, colaborações que estejam inseridas numa estrutura que o cara publique muito mais. Outras áreas, pô, matemática pura, como é que eu posso obrigar, cara, um cara a demonstrar 300 teoremas por ano? Sendo que tem teorema que demora 500 anos para alguém poder demonstrar, porque é open question, porque é problema em aberto. Então você não quer que as pessoas invistam o seu tempo investigando problemas em aberto, que talvez ninguém nunca consiga resolver, porque pode ser que o cara não consiga publicar isso. Então eu vou ter que definir uma linha de pesquisa em que eu consiga publicar um monte, porque eu vou ser julgado por esse critério. E aí você vê, cara, um grande emaranhamento. Aí você vê que aquela pureza inicial ela vai, né, se contaminando num lodo egóico de vaidade, confusão, num mar de lama, cara, e colegas que nem se conhecem, não se gostam, e uma perda de senso de comunidade, de coletividade, e uma coisa assim, cara, que, porra, afasta a gente, né, de estar alinhado com a causa originária, né, que deveria, em tese, nortear, assim, nossas ações como instituição. Eu falo isso assim. Isso são reflexões que eu tenho, assim, cara, sendo professor universitário, dou aula na UNB desde 2010, assim, né? Então, em 2003 eu entrei na UNB, tem 20 anos que eu entrei numa universidade e nunca mais saí.
Então passei por todos os lugares possíveis, aluno de graduação, mestrado, doutorado, professor substituto, assistente, adjunto, dei aula na Unicamp, voltei para o UNB, eu tô dentro desse meio desde os 17 anos de idade, assim, sacou? E eu vejo, assim, né, cara, que primeiro, assim, nesse meio, aquelas pessoas mais puras, assim mesmo, sabe, assim, e puras no sentido, assim, o cara realmente é um cientista, velho, ele tá ali porque ele é do rolê mesmo, ele não quer ser decano, ele não quer ser reitor, ele não quer ser importante, ele quer fazer ciência. E tem uma galera assim, saca? Que entra assim, pelo menos, assim, tem, saca? Mas essa galera geralmente, tá caindo aqui meu microfone, é uma galera que às vezes fica muito frustrada, assim, saca? Muito decepcionada, assim, o brilho vai apagando. Então, eu acho assim, manter a sua pureza num mar de lama, assim, é um ato de resistência, assim, sabe? De ser você autenticamente, mesmo ou apesar dos espaços em que você habita e frequenta. Isso é um ato de emancipação do espírito, né? Do sujeito, do indivíduo ali. E a gente precisa, cara, de mais pessoas assim, cara. Senão, velho, é, os caretas vão dominar tudo, assim, vão estragar tudo, assim, sabe? Então, acho que é isso que eu queria falar no vídeo de hoje, assim. Eu sinto que, de repente, eu chego com uma ideia que não tá nem um pouco clara pra mim, e eu começo a falar e ela vai ganhando forma. Isso por si só já é o máximo, assim, sabe? Mesmo que ninguém veja esse vídeo, que ninguém entenda nada que eu falei, ninguém concorde ou discorde, também isso é irrelevante, assim. Eu sinto que você experienciar por meio de você mesmo uma ideia tomando forma é uma coisa muito bonita, assim. Então, eu acho que talvez, sei lá, o Sensibiliza pra mim seja pra isso que ele serve, assim. E se isso por algum motivo, assim, também ele é útil, né, te estimula a pensar, refletir, ter sinapse e tal, que bom, cara, que massa, bom pra gente. E é isso, galera, já falei demais aqui, agradeço a atenção, espero poder voltar aqui em breve com mais novidades, reflexões. Enfim, e inscrevam-se no canal, sejam membros, contribuam com o canal. Vai ser muito massa que a gente, sei lá, forme essa comunidade aí. Beijos no coração de vocês. Até o próximo vídeo do Ciência e Brisa!